muito obrigado. Bem-vindo ao Jornada da Vida. E olha só, hein? A preletora que está aqui com a gente hoje, ela nos disse agora há pouco que em alguns momentos da vida dela, pela doença, por um acidente, praticamente foi para o outro lado. Mas o ensinamento da Seiichi Noye fez com que, então, a vida dela se transformasse de uma vida de sofrimentos, de uma vida de tristeza, numa vida de alegria. E a gente vai conhecer hoje a preletora Neiva Boelter Braz de Aguiar, como que a Seiichi Noye transformou a vida dela para uma vida de felicidade, de alegria, de paz, saúde e prosperidade. Então, vamos convidá-la para que conte para a gente essa grande mudança na vida dela, graças ao ensinamento da Seiichi Noye. Muito obrigada, preletora Neiva. Bem-vinda. Olá, muito obrigado, reverências, preletor Enio. É uma alegria imensa estar aqui no Jornada da Vida, podendo dividir um pouquinho esse divisor de águas, como eu digo, que a Seiichi Noye foi na minha vida, né? Um verdadeiro divisor de águas, porque antes de conhecer, eu era uma pessoa muito arrogante, muito triste, e em 1987, eu tive esse prazer imenso de alguém me convidar, uma pessoa amiga me convidou para participar de uma reunião da Seiichi Noye. E desde então, transformou totalmente a minha vida. Já estou há 37 anos na Seiichi Noye e nunca deixei de participar, nunca deixei de praticar, porque realmente muda a vida da gente, esse ensinamento maravilhoso. E como muda, viu? Eu sou testemunha disso também, viu, preletora Neiva? Verdade, né? Que bom. Totalmente diferente. Então, preletor, e como que está? 1900... Só um segundinho, só como que está em Juí? Sim. E Juí está maravilhosa, como sempre, né? Estivemos lá no final de semana, então está, assim, fantástica a nossa regional, crescendo bastante, graças a Deus. A senhora mora no município de Juí também ou em outra cidade? Não, eu moro em Santo Ângelo, 50 quilômetros mais ou menos. 50 quilômetros de Juí. E em Santo Ângelo tem reuniões da Seiichi Noye também? Sim, nós temos reuniões da Seiichi Noye às terças-feiras, às 20 horas, e às quintas-feiras, às 15 horas. Na terça-feira, a reunião da prosperidade, da qual eu tenho a honra de ser a presidente atualmente, né? E às quintas-feiras, às 15 horas, a reunião da Associação Pomba Branca. Pomba Branca é uma reunião para senhoras, é isso? Para senhoras, reunião para senhoras. E a prosperidade estava para todos, né? Que maravilha. Preletora Neiva, então, o divisor de águas aí na tua vida foi a Seiichi Noye, de uma vida, entre aspas, sem muita alegria e felicidade, para uma vida de realizações. Com certeza, com certeza. Como que conheceu a Seiichi Noye, preletora Neiva? Bom, eu fui convidada por uma amiga no momento em que eu estava muito depressiva, muito angustiada, desesperada mesmo. Eu havia me separado há poucos meses com 2 meninas pequenas e estava totalmente perdida na vida. E eu queria, inclusive, me suicidar. Eu estava prestes a cometer um suicídio. Então, essa amiga, colega de trabalho, ela me convidou, ela já frequentava a Seiichi Noye e disse: Neiva, você vai numa reunião hoje à noite comigo, depois você pode se matar, pode fazer o que você quiser. Mas primeiro você vai nessa reunião comigo. Foi bem assim, preletor. Primeiro vai nessa reunião comigo e depois então, você pode. Bom, eu fui na reunião, assim, sem acreditar muito, digo, o que ela quer em reunião, né? Eu já tinha ido em tanta coisa e nada adiantou. Mas, enfim, fui. Chegando lá, estava o pessoal na porta, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E eu pensei, mas muito obrigado, porque eu estou chegando aqui. Por que isso? Agradecendo para mim. Mas, em todo caso, tá, muito obrigado. Entrei, né? Sentei. Nesse momento, a preletora Carmen Modeste, já saudosa preletora, já falecida, né, que era de Cruz Alta, uma pessoa que me ajudou muito, ela iniciou a reunião cantando o canto evocativo de Deus em japonês. Pronto. Aí, então, foi a loucura total. Eu pensei, meu Deus, agora eu vim num hospício. Aqui deve ser uma casa de louco, né? O que é isso? Estão cantando, ela está cantando, não estou entendendo, é nada. Passado isso, ela logo começou a palestra e eu fiquei muito brava, porque eu cutucava minha amiga que estava do lado e dizia, você contou toda a minha vida para a preletora? Ela dizia, não falei com ela. Eu digo, como que ela sabe tudo que eu estou passando? Está falando tudo para mim?
E ali foi toda a palestra, e ela falando, e tudo que ela falava era para mim, e aquilo foi entrando na minha mente, no meu coração, e eu fui ficando, assim, totalmente diferente. Bom, terminada a palestra, eu saí de lá, eu já não queria mais me matar. Já tinha desistido. Já tinha desistido, porque ela disse que eu era filha de Deus, e que eu nasci nesse mundo para ser feliz, para ter harmonia, para prosperar, enfim, por que ia me matar? Então eu pensei, não vou fazer isso, eu vou continuar vivendo. Muito bem. Na outra semana, novamente na reunião, e aí foi, e nunca mais parei. E continuei indo na reunião, comecei a fazer leitura de sutra, meditação, aquela coisa toda que foi me passado, foi me ensinado, e principalmente muito obrigada. Aí eu recebi um chamado colar da gratidão, que eu tenho até hoje, onde tem as continhas ali, e a gente vai ali, muito obrigado, antepassados, muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe, muito obrigado. E eu fazia aquilo diariamente. Bom, resultado. Logo, o meu marido e eu nos reconciliamos novamente. Então, eu costumo dizer assim para as pessoas, até rindo, né, de que eu casei 2 vezes, e que agora eu estou casada há 44 anos, só que eu casei essas 2 vezes com o mesmo marido. E o bom é que não se matou, né? Não, o melhor de tudo é isso, né? Que continua aqui até hoje, graças a Deus e graças ao ensinamento da Seixo Noye, né? Essa primeira reunião foi na cidade de Santo Ângelo ou foi em outra? Santo Ângelo. Não, foi aqui mesmo em Santo Ângelo, na época era no Sesc, uma salinha pequena que tinha lá, mas tinha bastante pessoas, foi bem interessante. Não. E o nome dessa amiga, a senhora lembra? Sim, até hoje ela é minha amiga, ela não está mais na Seixo Noye, mas o nome dela é Madalena Terezinha Grastel. Eu nunca esqueci dessa minha amiga querida, então a gente está, né, dificilmente nos encontramos, porque a gente mora um pouquinho distante aqui, mas continuamos amigas até hoje. Madalena Terezinha Grastel. Grastel, com G. Grastel. Grastel. Isso. Essa foi a pessoa que me salvou naquele momento, né? Através dela, esse anjo. Elas passam pela vida da gente só para nos levar para o paraíso, que nem diz o outro, exatamente, né? Foi isso que aconteceu. Só me levou para o paraíso e depois não precisou mais ir na Seixo Noye, seguiu a vida dela, né? E eu continuo aqui até hoje. Mas que bom. Doutora Neiva, a senhora também nos contou há pouco que passou por umas outras dificuldades. Foram várias, na verdade, né? E uma delas, por exemplo, foi um acidente que a senhora teve automobilístico e quase foi para o outro lado, é isso? Sim, isso foi logo depois que eu conheci Seixo Noye. Na época, eu só tinha a Sutra Sagrada e a Verdade da Vida, volume 7, que foi o primeiro livro que eu adquiri, né? Então, nessa época, eu como advogada e a minha irmã também, a gente tinha muito trabalho na região. E num dia de chuva, a gente se deslocava a Santo Antônio, uma cidade aqui um pouco longe, e no meio do caminho eu sofri um acidente que até hoje não entendi como, foi uma coisa bem absurda, porque eu estava sozinha na estrada e capotei esse carro. E dessa capotagem, eu saí pelo para-brisa do carro, estava sem cinto de segurança, graças a Deus, porque do contrário eu teria morrido, porque a direção grudou no banco, né? E eu parei no meio do asfalto, em estado de morta, né? E a minha irmã ficou dentro do carro capotando, mas não teve machucadura alguma. E eu fiquei como morta. E naquele momento, a minha irmã, desesperada, conseguiu quebrar um vidro do carro e sair para fora, e ela pedia socorro. E o fato interessante é que nesse local era um campo, um descampado, como se diz aqui, e tinha uma pedra muito grande. E dessa pedra, minha irmã conta que saía muitas pessoas de branco correndo em meu socorro. E ela não entendia do que se tratava aquilo, né? Depois a gente veio conversando e entendeu que aquilo era o mundo espiritual vindo em socorro. Mas, enfim, ali um casal me socorreu, me levou para o hospital, e eles só diziam assim, eu ouvindo aquilo, eles diziam assim, ela está morta. Mas eu ouvia, e eu queria dizer que eu estava viva. Mas eles diziam, ela está morta, mas nós temos que levar para o hospital igual, porque aqui é totalmente descampado, não tem moradia, não tem pessoa, não tem ninguém. Vamos para o hospital em São Luís Gonzaga. Muito bem.
Mas nesse inteirinho, antes desse casal me socorrer, eu parti para o mundo espiritual. Um local muito bonito, cheio de flores amarelas, e eu segui. E fui recebida por um espírito de luz, todo vestido de branco. E quando eu vi ele, eu comecei a chorar e eu dizia assim, não, eu não posso ficar. Eu preciso voltar porque eu tenho 2 filhas pequenas para criar. Tinha uma com 7 anos na época e a outra com 3, 4 anos, eram pequenas, muito pequenas. E aí ele me disse o seguinte, você vai voltar. Mas você tem uma missão grandiosa para cumprir no mundo fenomênico. Essas foram as palavras. Você tem uma missão grandiosa e você vai descobrir essa missão e você vai cumprir. Enquanto você cumprir essa missão, você vai permanecer no mundo, trabalhando e cumprindo tua missão. Eu voltei, chegando no hospital e o pessoal dizendo que eu estava morta, e eu querendo gritar que estava viva. Nisso, minha irmã entra correndo porta dentro, já tinham raspado minha cabeça, porque eu estava muito machucada, queriam ver o que tinha acontecido, e eu estava naquela laje fria, deitada. Quando minha irmã entra correndo no hospital e gritou, Neiva, eu acordei e sentei. Aí foi um susto medonho. O pessoal que estava ao meu redor levou um susto. Como? Ela voltou, está viva, né? E foi isso que aconteceu. Saindo do hospital, eu tive problemas de traumatismo craniano, de aneurisma, de uma série de coisas, onde o médico me disse, então, que eu não voltaria a ter uma vida normal, que a minha mente não estaria mais normal, e eu entrei em desespero, porque eu, como advogada, eu precisava da minha mente para o trabalho. E foi aí, então, que eu descobri a minha missão, quando do carro não sobrou nada, dos papéis que eu tinha não sobrou nada, porque chovia, mas pegando o livro, A Verdade da Vida, volume 7, e a Sutra Sagrada, estavam intactas no banco do carro. Intactas. Até hoje eu tenho o volume 7, A Verdade da Vida, o mesmo, porque ele continua intacto. E quando eu peguei aquele livro, depois de um tempo, passado um ano, que eu já estava, então, curada, que também me curei na academia Santa Tecla, né? Eu fui num seminário na academia, eu entendi que a minha missão era Seitinoye. Através do livro, através da academia, quando também fui lá, pedi orientação para a preletora, a saudosa preletora Valdiva, que era de Porto Alegre, eu não lembro o sobrenome dela. E quando eu fui pedir orientação, ela não me deixou falar. Ela simplesmente olhou para mim e com o dedo indicador bateu na minha testa. E ela disse assim, vai, você está curada e cumpre a tua missão. Poxa, mais uma vez cumpre a tua missão? Então, realmente, eu precisei cumprir a minha missão. E eu sempre digo assim, se eu deixar hoje a Seitinoye, eu vou embora. Eu vou para o mundo espiritual. E eu ainda não quero isso. Então, eu preciso continuar trabalhando pela Seitinoye cada vez mais. Eu digo também sempre que mesmo que eu trabalhe até o final da minha vida para Deus, para Seitinoye, eu estou trabalhando, na verdade, para mim, eu ainda não vou pagar por todos os benefícios que eu recebi. Eu vou ter que voltar aqui e trabalhar de novo na Seitinoye. Divulgar novamente o ensinamento da Seitinoye, porque é uma coisa fantástica, é maravilhoso. Então eu devo a minha vida a Deus, ao Mestre e ao ensinamento da Seitinoye. E assim são vários acontecimentos preletorênicos. Esse foi um grandioso acontecimento, que eu fui curada dentro da Seitinoye. Inclusive o médico, quando me examinou, voltando da academia, ele perguntou para mim assim, Neiva, quem é o teu santo? E eu perguntei, santo? Não, doutor, o meu santo é Deus. Eu fui curada através de Deus, através de um ensinamento grandioso que eu conheci. Doutora Neiva, já algumas coisas já dão um testemunho do quanto que o ensinamento da Seitinoye é maravilhoso, né? A reconciliação com o marido, né? Uma tentativa de suicídio, hoje já passou bem longe dessas coisas. O acidente automobilístico é tida como morta, mas graças a Deus está vivinha da Silva, né? E além disso, mais alguma coisa, Frei Neiva? Teve problema de saúde também? Tem, preletor Enio, são
tantos episódios que aconteceram nessa jornada da vida aí, né? Mas tem alguns, assim, interessantes. Por exemplo, um seminário da luz que aconteceu em Ijuí, alguns anos atrás, onde o senhor era o orientador desse seminário. E ali aconteceu também um fato comigo. Eu estava, então, como supervisora da regional, e o seminário iria acontecer, e eu amanheci naquele dia do seminário enlouquecida de dor nos rins. Estava com um cálculo renal que trancou no canal. E aí, eu estava com muito vômito, muita dor, né? E o meu esposo dizia assim, não, tu não pode ir para Igi desse jeito. E eu dizia, sim, eu vou, porque eu estou como supervisora, seminário da luz, o preletor Enio vai estar lá, como que eu não vou? Mas já estou entrando no carro, você vai me levar. E o meu esposo é divulgador da Seitinoye, né? Desde há muitos anos atrás já. E junto conosco foi a preletora Aparecida, que também é aqui de Santo Ângelo, então nós estávamos em 3 no carro. E eu com uma sacola plástica, vomitando. Enchia uma, jogava fora, vinha outra, muita dor, eu me retorcia de dor, um cálculo renal, quem já teve sabe o que é, uma dor de parto, né? As senhoras sabem o que é isso. Então, a preletora Aparecida atrás no banco e fazendo meditação e canto invocativo, imagem verdadeira, daqui até Ijuí, e o meu esposo me olhava e dizia, não, não dá, essa mulher tem que voltar para casa, tem que ir para o hospital. E eu dizia, não, eu vou para o Seminário da Luz. Chegando no seminário, o pessoal veio lá, me tirou meia carregada do carro, e eu entrei. Quando eu entrei, o senhor olhou para mim e disse, preletora, o que a senhora tem? E eu disse, eu estou assim, assim. E o senhor olhou para mim e disse assim, já vai passar. E hoje nós temos no final, nós temos a oração mútua, e você vai ficar curada. Não deu outra. Passei todo o Seminário da Luz, maravilhoso, foi um seminário grandioso, e no final, na oração mútua, lá estava eu participando da oração mútua também, e nunca mais tive problema de rins. Eu voltei desse seminário totalmente curada para a Letorena. Então, o ensinamento da Seitinoye é um milagre na vida das pessoas. O mestre diz que milagre é ficar doente, né? Mas eu considero também esses milagres que faz manifestar a nossa imagem verdadeira. É um clique que dá e você já manifesta a imagem verdadeira. E assim foram vários episódios. Eu tive um outro fato com a minha filha mais velha, né? Que ela teve um problema também de visão. E eu lembro que nesse dia eu estava dando palestra na Seitinoye aqui, era de noite, e ela ligou para o meu esposo dizendo que tinha acordado no meio da noite, tinha ido dormir cedo, e estava cega. Bom, terminada a palestra, meu esposo contou, aquilo foi um baque, né? Eu retornei do meio do caminho, voando para Seitinoye fazer forma humana para manifestação da imagem verdadeira e também para a saúde para ela. Naquele mesmo instante, eu disse, não, ela vai recuperar a visão, ela não pode ficar cega, é uma menina jovem ainda, né, enfermeira, mora em Chapecó, Letícia. E assim fomos para Chapecó, mas já com as formas humanas prontas, né? E fazendo oração da imagem verdadeira, e sutra, e meditação, e fomos que fomos. Chegando lá, ela já estava no hospital medicada, mas só que dali uma semana eu tinha a Academia Santa Tecla, e eu era uma das orientadoras. E aí eu comecei a pensar, e agora? E agora? Eu digo, não, mas ela vai ficar bem, e eu vou estar na academia, eu preciso estar lá, com certeza. Bom, resumindo, ela ficou boa de uma vista, ficou cega de uma, mas está até hoje, né, trabalhando normalmente. Ela nem percebe que não tem aquela vista e ninguém percebe, porque olhando para ela, ela é uma perfeita filha de Deus, apesar do problema que ficou nesse olho, né? E eu fui para a academia, ela ficou lá em Chapecó com meu esposo e os demais os familiares, e eu fui para a Academia Santa Tecla fazer o que eu tinha que fazer no seminário. Eu fui chorando, eu cheguei lá, eu chorava muito. O preletor, o Quito, eu não lembro o outro nome dele, é um preletor bem jovem da Seitinoye de São Paulo, né? O Quito é o nome dele, não lembro outro nome. E ele, então, me orientando o tempo todo, né, conversando comigo, eu chorava nos intervalos, e na hora de fazer a palestra, eu estava lá maravilhosamente bem, com toda a força, com toda a coragem. Fiz esse seminário, voltei para Chapecó, a recuperação dela já estava bem melhor, e foi se recuperando, e graças a Deus, aquilo que era para ser um horror, né, pensando no fenômeno, ficou bem amenizado, ela está bem hoje, continua com esse probleminha de visão, mas
né? Ninguém percebe, é uma coisa fantástica tudo que aconteceu. Então, esses milagres que acontecem na nossa vida. E outro milagre maravilhoso também, que eu considero assim, um novo milagre, né, entre aspas, foi agora, no final do ano de 2022. Entre tantas coisas, eu de repente, a minha mãe partiu para o mundo espiritual e eu fiquei bastante abalada, eu tive uma série de dificuldades, porque o preletor também tem dificuldades. Às vezes as pessoas dizem assim, mas você é preletora, né? Você é preletora da Seite Noye, você está na Seite Noye há quase 40 anos e você ainda tem problemas de saúde, você tem dificuldade? Sim, nós vivemos num mundo fenomênico, nós vivemos num mundo que está aí, né, mostrando para nós aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos crescer, e toda dificuldade é um crescimento. Então, a gente levanta e continua. E em dezembro, eu comecei a passar muito mal, eu queria ficar só na cama, não queria fazer mais nada, eu que sou uma pessoa muito ativa, eu corro dia e noite sem parar, né, fazendo uma coisa e outra, eu não queria mais nada, eu queria só ficar na cama e queria descansar, não queria mais nada. Aí eu comecei um processo de emagrecimento, tinha muito vômito, muito problema intestinal, e médico nenhum descobriu o que eu tinha. Isso passou Natal, passou Ano Novo, eu só tomando água, não conseguia comer nada, voltava tudo. E, enfim, passou o final do ano, em janeiro, comecei a fazer exames, foram mais de 30 exames e ninguém descobria nada. Resultado, a Neiva está depressiva. Nesse meio tempo, o pessoal da Seite Noye, maravilhoso, começaram a fazer muita maratona de sutra para mim, muita maratona, era dia e noite que é a escala da maratona de sutras, né, com a preletora Ângela, que era daqui da nossa associação, a preletora Neuza Benetti, que é da Regional Ijuí, né, então, e aquele pessoal todo se mobilizou em maratona, era dia e noite em maratona. E aí, de repente, nesse transcorrer de exames e coisas aí, foi descoberto que eu estava com uma bactéria. E essa bactéria já estava tomando conta. Tanto que o médico disse para mim que em 2 dias mais eu estaria do outro lado. Não poderia voltar, né? Porque estava tomando conta, já estava no fígado com essa bactéria, já tomando conta. Enfim, foi uma situação muito difícil. Inclusive, essa bactéria comeu parte do meu osso, né, da gengiva, que eu tinha muita dor no rosto também, né? E hoje eu estou com um implante de ossos, inclusive estou sem dente, né, na parte de trás, porque essa bactéria resolveu comer o meu osso. Mas não tive rejeição, graças ao ensinamento da Seite Noye mais uma vez, né? Não tive rejeição, que era uma possibilidade, então está tudo tranquilo, tudo sereno. E nesse inteirinho aí, quando eu conseguia, porque muitas vezes eu não conseguia nem fazer leitura de sutra, nem meditação. Quando muito era muito obrigado, e eu chorava demais, dia e noite, chorando, porque eu entrei assim num estado muito depressivo mesmo, devido a todo esse problema de saúde. Então, quando eu conseguia fazer a leitura de sutra, eu fazia, nem que fosse a metade, eu ia fazendo a leitura de sutra e tentando meditar e agradecer aos antepassados e coisa e tal. E aí a coisa ia melhorando, né? E foi assim que aconteceu, que agora, passado 2 meses e meio, 3 meses está fazendo já, né? Hoje, 3 meses, eu estou totalmente curada, estou bem, estou recuperada, já voltei a dar palestras na Seite Noye, né, que eu fiquei um tempo afastada, que não tinha condições. Então, já estou novamente, já estou fazendo todo esse trabalho de divulgação de revistas, que é uma coisa assim, meu Deus, é uma coisa maravilhosa. Eu divulgo, a minha cota é 60 revistas, mas além dessas 60, eu pego mais revistas durante o mês e vou divulgando. Onde tem revista parada, eu pego aquelas revistas e vou divulgando. Tenho sempre revistas na bolsa no carro. Aí, ainda no domingo, agora, me perguntaram assim, né, uma pessoa, como que você faz para divulgar a revista? Eu não consigo divulgar as minhas. Eu disse, mas é tão fácil divulgar a revista, gente. Você anda na rua, não anda? Divulga a revista para as pessoas que estão precisando de luz. Você vai ao banco? Leva a revista no banco. Tem tantas pessoas lá. Você entra numa fila, tem, meu Deus, inúmeras pessoas que estão ali precisando de luz. E a revista sagrada é luz. Na parada de ônibus, eu dificilmente ando de ônibus, quase nunca, mas eu paro o meu carro próximo à parada de ônibus e pego as revistas e vou na parada.
lá na parada de ônibus tem pessoas ali esperando uma luz. E as pessoas têm sede e pegam aquela revista e já começam a ler no mesmo momento, começam a ler. Né? Então é uma coisa assim fantástica esse ensinamento. Eu só tenho a dizer assim para as pessoas que, nossa, vão na Seitinoye. Se dê essa oportunidade de renascer, de ser feliz, de ser próspero. Não falta dinheiro também. Graças a Deus não falta dinheiro. Né? Em toda a pandemia, em toda essa dificuldade que as pessoas falam, para nós, aqui em casa, pelo contrário, o dinheiro aumentou. Eu comento com meu marido assim, digo, poxa, nesse tempo que o pessoal fala, né, dificuldade, ele é corretor de imóveis, ele consegue fazer negócios e o dinheiro vem, né? Então é uma coisa assim, é fantástico para a Litorene. Eu só tenho a agradecer, é uma gratidão imensa pelo ensinamento da Seitinoye. Que Não tem bênção, palavras. professora Eva. Que maravilha ouvir a senhora. Estou tentando aqui imaginar o que seria a vida da senhora sem o ensinamento da Seitinoye. Não seria vida preletória, eu já estaria do outro lado, estaria no mundo espiritual e com certeza com dificuldades, porque eu iria partir daqui muito, muito carregada, né? Então, Exato. a vida que eu tenho hoje, as bênçãos que a gente recebe, é graças ao ensinamento da Seitinoye. Não tenho E dúvida disso. outra coisa que eu estou pensando aqui também, eu estou Sim. curioso. O que a senhora ouviu na primeira reunião que a senhora foi lá, que a senhora cutucava a sua amiga assim, fala, por que você contou minha vida para o preletor? Porque ela falava justamente de harmonia conjugal para o eleitor. Ela falava de Ah, harmonia conjugal e falava que uma esposa precisa ser dócil, né? E aquela coisa toda. E eu não era. Eu era arrogante, como eu disse lá no início já, né? Eu era arrogante, petulante, nariz empinado. Eu tinha um ego muito grande e era eu que mandava tudo. Eu determinava tudo. Eu não deixava o meu esposo fazer nada. Ele era uma marionete na minha mão. E aí, lógico, né? Durou, durou 7 anos, 8 anos, e a coisa se foi, né? E quem tomou a decisão também fui eu, porque ele disse que eu não saberia viver sozinho. Foi alguma coisa assim que ele falou, né? Que eu não saberia viver separada, porque a sociedade naquela época não aceitava mulher separada, era uma sociedade muito fechada, né? E eu disse, mas eu vou te mostrar como eu consigo. E aí eu fui, né? Eu mesma pedi, eu mesma fiz. Eu era né, advogada, hoje sou aposentada, mas na época eu advogava. Era fácil para mim. Fui lá e pá, tá aqui, ó, pronto. Tá feito. Quando ele viu, já estava pronto. Né? Então foi uma coisa absurda, muito absurda, mas que valeu a pena porque foi para um crescimento, né? Um crescimento e eu ouvindo aquela palestra de harmonia e quanto eu teria que mudar, eu comecei a pensar, a raciocinar o quanto eu estava errada. Né? E uma coisa muito importante é o perdão. O perdão, amor, gratidão, tudo isso na Seitinoye, né? Mas o perdão é uma coisa assim que muda totalmente a vida da gente. Muda totalmente. Então eu sempre digo para as pessoas, perdoe. Ah, mas eu vou perdoar como se me fez tal coisa? Não importa. Perdoe. Perdoe porque é 7 vezes 7, né? Ou seja, infinitamente, né? 7 vezes 70, melhor dizendo. Né? Então, o perdão foi uma coisa que eu pratiquei muito na minha vida. E eu consegui perdoar, consegui harmonizar. E ainda hoje, qualquer coisa que possa, assim, sair dos eixos, como eu digo, né? É a oração do perdão. Imediatamente a oração do perdão. mas que bênção essa tua amiga te levar para Seitinoye, né, Pretora Neiva? Uma E, benção, gratidão e, imensa a ela. e acho que a nossa Sim, missão é essa, né? É convidar as pessoas para conhecerem um dia uma reunião da Seitinoye, um seminário na academia da Seitinoye, um seminário da luz, uma convenção, enfim. Nós temos aí o domingo da Seitinoye, que são todos domingos das 9 às 11 da manhã, em todas as sedes. E tem tantas pessoas, às vezes, tão próximo da gente sofrendo, que era o teu caso, por exemplo, né? E verdade. graças a Deus alguém te levou e houve essa mudança toda aí, né? Meu Deus do céu. Então, É. fico feliz de ouvir esse trabalho que a senhora faz aí de divulgação através das revistas, através de reuniões que vocês organizam aí na regional de RS Juí, né? Rio Grande de Juí, e que a regional cresça bastante cada vez mais para beneficiar mais e mais pessoas.
Muito obrigada, preletor. Hoje eu não estou mais como supervisora, está o preletor Genésio Mediolário, né? Mas a gente continua junto, trabalhando em todos os eventos. Estamos aí, né? Sempre à disposição da Seichonoye, desse movimento maravilhoso, para trabalhar. A minha missão é trabalhar. Não tem nada, não tem ruim, não tem hora. Se me ligam e dizem, preletora, você pode vir aqui? Vou. Você pode dar palestra? Vou. Faço. Não tem problema. Vem dar orientação? Vou. Então, assim, nós estamos sempre trabalhando, sempre à disposição. Maravilha. Muito obrigado, preletora Neiva. Nossa, mãe, estou aqui de boca aberta a ouvir a transformação que o ensinamento faz na vida de uma pessoa quando ela conhece e pratica, né? E se tudo isso aconteceu, a senhora praticou, né? Com certeza, preletor. Não adianta só conhecer intelectualmente a Seichonoye, né? Isso eu sempre falo para as pessoas. É preciso prática. Né? É uma união de conhecimento e prática. E conhecer intelectualmente é fácil. Você estuda, você conhece, você grava, mas praticar no dia a dia é o mais complicado, muitas vezes, para as pessoas, né? Mas é preciso, é necessário. Eu agradeço profundamente, preletor Enio. Tenho uma gratidão enorme pelo senhor. Agradeço profundamente por esse convite para participar da Jornada da Vida. Muito obrigado, gratidão eterna. Muito obrigado. Eu que agradeço a senhora, se eu já tinha fé na Seichonoye depois de hoje, então, pelo amor de Deus, que é isso. Muito obrigado, viu, preletora Neiva? Parabéns, né? Que Deus te abençoe sempre, que eu continue aí com essa alegria, esse coração generoso aí de levar a Seichonoye para essa multidão aí que compõe o estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos acompanham através da Jornada da Vida, que Deus abençoe também a cada um de vocês. Por favor, sempre que possível, compartilhe os links aqui dos programas da Seichonoye no YouTube, para que mais e mais pessoas possam também experimentar a alegria de viver aqui nesse mundo, felizes, saudáveis e prósperos. Muito, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, preletora Neiva. Muito obrigado. Estamos de volta presencialmente à Casa de Deus. É o domingo da Seichonoye, no Salão Nobre da sede central da Seichonoye do Brasil, no bairro Jabaquara, em São Paulo. Todos os domingos, das 9 às 11 horas da manhã, você e sua família são recebidos de braços abertos na tradicional reunião que desde a década de 1970 proporciona graças e curas, prosperidade e harmonia, estilo de vida ético com a natureza e a melhora do destino dos participantes em todos os aspectos. Venha se fortalecer espiritualmente, abastecer-se da coragem e preencher-se de ânimo para enfrentar os desafios do cotidiano ao ter contato direto com o ensinamento que o desperta para sua natureza divina de Filho de Deus. Com uma programação unificada, são centenas de reuniões acontecendo simultaneamente, com todos na mesma sintonia, o que proporciona uma grandiosa corrente de fé, vibrações positivas e proteção espiritual para você e sua família. Domingo da Seichonoye, estamos de volta presencialmente à Casa de Deus. É o Domingo da Seichonoye, no Salão Nobre da sede central da Seichonoye do Brasil, no bairro Jabaquara, em São Paulo, próximo à estação Conceição do metrô. Todos os domingos, das 9 às 11 da manhã. Mais informações no nosso website www.sni.org.br. Muito obrigado!